Queres saber como é que a Branca de Neve e os Três Anões, um machado e uma sauna estão relacionados com o slow business? Então anda, entra, ele já está à nossa espera. Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então ocupa para poderes entrar. Semanalmente vamos à boleia com o Slow Business e vais descobrir como podes ter mais impacto na tua vida com muito menos esforço. Quem sou eu? Ângela Silva, uma ex-workaholic e também uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Então, seja muito bem-vindo a um novo episódio de A Boleia com o Slow Business. Olha, neste episódio vamos explorar aqui a origem do Slow Business, o que é que está por detrás, quais são os princípios por detrás deste movimento slow e como é que tu podes começar desde já a aplicar o Slow Business, quer na tua vida pessoal, quer na tua vida profissional. E para isso, para começarmos, eu vou-te começar por contar a história do velho lenhador. Então, era uma vez um velho lenhador que era conhecido por ganhar muitos torneios. O trabalho dele era cortar árvores. Até que um dia apareceu um jovem cheio de força, enérgico, a desafiar o velho lenhador para um torneio, para uma competição. Já tinham passado alguns anos, a verdade é essa, e toda a gente na aldeia achava que o velho lenhador que ia perder esta competição. Chegou o dia então da competição e lá foram então os dois lenhadores cortar árvores. O jovem lenhador estava cheio de energia, com garra, e cortava, cortava, e de vez em quando olhava para o velho lenhador e via-o sentado. E pensava, coitado, já teve a sua glória, não é? Portanto, já teve os seus dias, agora é a minha vez de brilhar, sou eu que vou ganhar. E então, no final do dia, começaram a contar então quantas árvores é que o velho lenhador tinha cortado e o jovem. E todos ficaram muito espantados quando viram que o velho lenhador tinha ganho e tinha cortado muitas mais árvores do que o jovem lenhador. E ele ficou, além de muito aborrecido, porque ele detestava perder, ele ficou muito intrigado. Ele disse: Fogo, e foi ter com o velho. E disse-lhe: Como é que tu conseguiste cortar mais árvores do que eu, quando eu te vi tantas vezes sentado a descansar? E o velho lenhador virou-se para ele e disse-lhe: muito te enganas, meu jovem. A verdade é que quando eu estava sentado, eu não estava a descansar, eu estava a afiar o meu machado. E é isto. O velho lenhador estava a afiar o machado dele. E esta história, para mim, para eu que também sou empreendedora, e vem-me muito à cabeça no meu dia a dia, que é, não é por muito esforço, muita carga de trabalho, que eu vou conseguir ter mais resultados como o jovem, não é? Que estava cheio de energia, e garra. Não, muitas das vezes é o parar, é o afinar o meu machado, não é? O afiar o meu machado, de me conhecer melhor, de ler, de investigar, de parar, de estar com a minha família, que vou conseguir depois ter melhores resultados. E, e isto para mim é importante começar com esta história que para mim reflete a essência do slow business, porque se calhar o velho lenhador, para deitar uma árvore abaixo, precisava de dar 10 machadadas, enquanto que se calhar o jovem lenhador tinha que dar 30 machadadas para conseguir deitar a árvore abaixo. Então é com este pensamento de quantas vezes é que estamos a afiar o nosso machado que este episódio se vai desenrolar. E voltando então aqui atrás à origem deste movimento slow, ele aconteceu em Itália, Roma, com Carlo Petrini. Basicamente houve um grande protesto que ele organizou contra as cadeias de fast food. E, portanto, daqui nasceu o movimento de slow food. O respeito pelo tempo da refeição, de não andarmos sempre a correr, de engolir a comida em 5 minutos e continuarmos,
mas o estarmos verdadeiramente a apreciar aquele momento, estarmos verdadeiramente com as pessoas, ok? De realmente nós conseguirmos ter aqui este espaço e saborear os alimentos. E também não só ter este espaço de família ou de estarmos connosco próprios a comer de forma tranquila, mas também o respeito pelos alimentos, pelo ciclo biológico dos alimentos. E assim nasceu em 1986 o movimento Slow, e então o Slow Food. Entretanto, isto disseminou-se e tornou-se em movimentos de mais ordem como o Slow City, o Slow Travel, o Slow Work, que é diferente do Slow Business, porque o Slow Work tem muito a ver com o tal equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mas para pessoas que trabalham em empresas, não é? E trabalham por conta de outrem. O Slow Business acaba por ter aqui o seu foco em empreendedores que têm um negócio, e é esta a diferença. Portanto, Slow Business, eu falo sempre para os empreendedores, quer tenhas ou não uma equipa, podes ser um freelancer, não é? Um trabalhador independente que não tem equipa, mas também podes ser um empreendedor que tem uma equipa com alguns elementos. E, portanto, como é que tu, como empreendedor, consegues usufruir desta filosofia, deste movimento de slow business? O que é que isto significa e que vantagens é que isto traz para ti no final de tudo? E em Portugal, além de outros movimentos que surgiram, como Slow Life, Slow School, Slow Medicine, em basicamente os médicos terem tempo para nos escutar, não seria incrível? Sentirmos que não estamos ali só a ser controlados pelo tempo e despachados pelo médico? Sim, Slow Medicine. Eu estive na semana passada no Encontro Internacional de Slow Movement, organizado pela Slow Movement de Portugal, que é gerida pela Sofia Pereira. Sofia, um grande beijinho. E foi fantástico, e obrigada, Sofia, porque ela trouxe aqui diferentes perspectivas de diferentes áreas em relação ao movimento slow. E foi muito enriquecedor ver tantas partilhas, tantas experiências interessantes. Slow School, em que realmente nós conseguimos parar, adequar e respeitar o ritmo individual das pessoas. E o Carlo Honoré, que é uma das grandes vozes do movimento slow, também esteve nesse evento, nesse encontro internacional, e contou a sua história de como é que isto surgiu na vida dele. Então, basicamente, aquilo que acontecia na vida do Carlo Honoré, ele, um amante da velocidade, portanto, sempre a correr para trás e para a frente, em viagens, em trabalho, portanto, fazia o terceiro turno, quando o filho se deitava, ele continuava a trabalhar, portanto, uma vida repleta de velocidade frenética. E quando era para contar a história ao seu filho, ele contava a história da Branca de Neve e os 7 anões, só que no final da história era a Branca de Neve e os 3 anões. Porquê? Porque ele saltava parágrafos, saltava páginas, para quê? Para despachar aquele momento, porque tinha muita coisa para fazer. Obviamente que o filho, ele sentia que isto causava um grande impacto no filho, mas ele não tinha outra forma de fazer as coisas, achava ele. Então, ele queria, era realmente contar, ter aquele momento, mas que ele fosse, então, de forma mais rápida. E tanto é que ele encontrou, um dia, estava a pesquisar e encontrou algo que era um livro de One Minute Bedtime Story, que era histórias antes de dormir, não é? De 1 minuto. E ele pensou, epá, fantástico, é mesmo isto que eu preciso. Eu preciso é de ter histórias para contá-las durante 1 minuto ao meu filho. E foi nesse momento, antes dele carregar na compra desse livro de histórias em 1 minuto, que ele disse: o que é que eu estou a fazer na minha vida? Ele parou e pensou: isto está errado, eu não estou bem, isto não está bem. Então foi aí que lhe caiu a ficha e foi aí que ele iniciou e se tornou aqui um grande porta-voz do movimento slow. E ele diz, e muito bem, que ele adora a velocidade. Aliás, isto não é só para pessoas super calmas e que têm o Buda dentro e só para pessoas que praticam meditação e yoga. Não tem nada a ver com isso. Não precisamos de nos mudar para uma aldeia sem internet, sem tecnologia.
É isto de bom no slow business, no movimento slow, é que não é de extremos. Não temos que abandonar a tecnologia, o Wi-Fi, a internet, tudo aquilo que nos traz conforto, não é? Mas uma coisa é trazer-nos conforto, outra coisa é nós deixarmos que isto invada a nossa vida de uma proporção e deixar-nos levar, não é? Por esta velocidade frenética. E ele diz uma coisa muito gira, que é: o rápido é superficial e o lento é profundo. E ele diz que existe a velocidade, cada um tem que encontrar a velocidade certa. E eu, ainda bem que o slow business e o movimento slow não exclui pessoas rápidas, porque o meu ritmo normalmente é mais acelerado. Portanto, Ângela, às vezes dizem-me, Ângela, mas tu és tão acelerada? Eu digo, pois, mas isso não tem nada a ver. Eu continuo a ser acelerada, a ter momentos em que estou mais calma, ah, mas o que interessa não é isso. O que interessa é eu ter momentos em que eu sou rápida e acelerada, mas depois eu vou ter os meus momentos em que eu estou pausadamente a fazer a minha yoga, a minha meditação, em que eu paro e vou ao meio da semana com o meu marido e vamos andar de moto e temos tempo para nós os dois, em que eu, às 4h30, vou buscar a minha filha, e estamos verdadeiramente a brincar, e a partir daí não há mais trabalho. É sempre assim, Ângela, é sempre assim tudo tão perfeito na tua vida? Claro que não. Tipo, claro que não, não é? Há dias, felizmente, muitos poucos dias, em que tenho que trabalhar à noite. Há, excepcionalmente, um dia ou outro que tenho que trabalhar ao fim de semana, um sábado. Mas são mesmo exceções. Então, não tem a ver com nós sermos pessoas mais rápidas ou mais lentas, que podemos usufruir ou não dos benefícios do slow business. Tem a ver com nós, com a nossa essência, que nós somos, nós conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio na nossa vida, em que nós tanto estamos a acelerar e a pôr o pé no acelerador, sim senhora, vamos lá, mas depois também temos momentos em que fazemos esta pausa, este respirar, este parar, este planear. E por isso é que este movimento do slow business, para mim, foi a minha tábua de salvação como empreendedora. Eu tive muita sorte por realmente ter sido obrigada a parar, porque se eu já trabalhava 12, 14, 16 horas por dia numa empresa que não era a minha, não é? E se já trabalhava tanto, se eu não tivesse tido esta paragem obrigatória à altura do Covid, então tive que ficar com a minha menina e só trabalhava durante as sonecas, se eu não tivesse tido esta oportunidade, né, eu nunca teria sabido que tudo aquilo que dizem nos livros, que as jornadas de trabalho, as longas jornadas de trabalho, não conduzem a melhores resultados. Eu nunca teria provado e testado se isto era verdade ou não. A verdade é que isto está em todos os livros, não é por trabalharmos mais que vamos ter melhores resultados. Muito pelo contrário, trabalha menos. E o que é que nós fazemos intuitivamente? Temos mais coisas para fazer e não trabalhamos mais horas, ainda fazemos mais. E então sou muito grata por tudo aquilo que aconteceu, porque acabou por me forçar, esta paragem forçada acabou por me ajudar a encontrar isto e a perceber que é possível efetivamente ter curtas jornadas de trabalho, não é? Ou seja, com menos esforço nós conseguirmos ter aqui mais impacto. E então, o movimento slow business, se pudermos resumir isto tudo numa só palavra, é o tal equilíbrio entre o rápido e o lento, entre o avançar e o parar, entre o negócio e o empreendedor. E é muito engraçado, quando eu, no ano passado, entrevistei 75 empreendedores e perguntava porquê que fundaste o teu negócio, porquê que criaste o teu negócio? E eles diziam-me, olha, Ângela, a maior parte deles diziam para ter mais liberdade, financeira, para eu ter mais liberdade para mim, para eu poder criar as minhas próprias regras, para eu decidir o que fazer com o meu tempo. Eu disse, fantástico. Só que depois, o que depois acabava por acontecer na conversa é que eles revelavam que isso não aconteceu. Que aconteceu o inverso, que a liberdade que eles queriam e que eles almejavam, agora era um negócio que os estava a controlar, que os estava a colocar numa prisão e que os estava a fazer sentirem-se culpados por às vezes chegarem a casa e não terem paciência para o filho nem para a mulher,
ou para o marido, ok? E de às vezes responder mal, ou de não ir conseguir buscar o filho à escola, e gostava de ir ao ginásio, mas eu não tenho tempo. Então havia aqui eu senti muito esta dualidade dos empreendedores com quem falei, de que eu tenho um negócio bem sucedido, mas eu não me sinto bem sucedido. Que são duas coisas completamente diferentes. Podes ter um negócio bem sucedido, que cresce, que evolui, a tua equipa está a crescer, mas tu no final, como pessoa, não te sentes bem sucedido. Porque estás a abdicar da tua família, que é importante para ti, estás a ver o tempo a passar e não estás a aproveitar a vida, é só trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. E tu só vês a tua vida nisto, não é? Então o que eles me disseram, estes 75 empreendedores com quem falei, foi muito isto. Eu gostava de não abdicar de tudo aquilo que construí, não deitar ao lixo, porque estou muito construir aquilo que construí no meu negócio, mas eu gostava de arranjar uma forma de ter mais equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. E este equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é o slow business, foi o slow business que me trouxe a mim e que está a trazer com quem eu trabalho, e que eu também quero ser aqui uma mensageira deste movimento para ajudar mais empreendedores a conseguir. Não é preciso abdicar. Eu finalmente testei, sou muito cética, preciso de provas, sou muito racional, então eu testei aquilo que dizia nos livros e é verdade. A verdade é essa. Mas, mas realmente aqui, se nós pudermos dizer mais algumas coisas sobre o slow business, além do equilíbrio, há aqui um foco muito grande na questão da prioridade e na decisão. Slow business não é lentidão, é decisão. Decidir sobre o quê? Sobre aquilo que realmente importa. E fala-se muito na gestão do tempo. E eu falo mais na gestão de prioridades. Porque o tempo não se gera. O tempo existe per si, não é? Portanto, o que nós podemos fazer é decidir onde é que vou investir o meu tempo. Quais são as prioridades? E vejo tanta gente preocupada em ser mais eficiente, não é? Ou seja, em conseguir fazer mais com menos desperdício, com menos recursos. Tudo bem, mas será que a ordem não está invertida? Será que não devíamos nos preocupar primeiro em ser eficazes? Ou seja, fazer as coisas certas? Porque do que é que adianta tu estares a otimizar uma tarefa na tua agenda e a organizar a tua agenda uma coisa que nem sequer devia acontecer, que devia simplesmente ser eliminada? Então, a eficiência é importante, mas num segundo plano. Para mim, eficácia em primeiro lugar, que é listar todos os teus projetos, todas as tuas atividades e perceber: esta atividade está a ajudar-me a fazer a coisa certa para eu alcançar os objetivos que quero? Sim ou não, ok? Quais são as atividades que mais facilmente me conseguem trazer mais impacto, ok? Então é fazer esta listagem e esta triagem de foco naquilo que me consegue levar aonde eu quero e retirar, planear mais para a frente, ou mesmo eliminar aquilo que não interessa. Portanto, slow business, para mim, não se trata de gestão de tempo, trata-se de gestão de prioridades e de eliminar aquilo que não interessa. E, portanto, existe esta parte do equilíbrio e esta parte da decisão e da gestão de prioridades. E eu também costumo dizer que isto é como se fosse, se calhar já ouviste falar, da corrente do minimalismo, do mindfulness e do essencialismo. É um bocadinho isso. O mindfulness, que é muito abordado na área pessoal, é aplicar o mindfulness aos negócios. O que é o mindfulness? É estar no aqui e no agora. Se eu estou a fazer aquela apresentação para o cliente, por causa de um orçamento que lhe preciso de dar, eu vou estar completamente focada naquilo, fechar todas as outras janelas, desligar o Wi-Fi, desligar notificações, não ir ao e-mail, ok? E ficar completamente focada naquela parte mindfulness, estar aqui e agora. Não é como eu já fiz, eu já fiz muito isto, que era ligavam, o que eu fazia? Punha o telemóvel assim a ser. Bem, quem me está a ver está a perceber tudo. Quem está a ouvir, eu basicamente estou com um telemóvel entre a cabeça e o meu ombro. E estava até claro.
Portanto, eu estava a falar com a pessoa ao mesmo tempo que estava a escrever um e-mail. Ahm, e sabem o que é que acontecia? A pessoa do outro lado sentia que eu não estava a ouvir, repetia depois a segunda vez, eu depois tinha que parar, o e-mail eu tinha que voltar a pensar, portanto, eu acabava por não ganhar tempo, mas perder. Portanto, mindfulness, se quiseres começar já a aplicar o slow business na tua vida e no teu negócio, uma coisa de cada vez. Se estás com os teus filhos, está 5 minutos com os teus filhos, 10 minutos, um desafio, sem pensar em nada, só estar ali naquele momento. Para mim, ainda é um exercício às vezes desafiante. Não estar só por estar, não estar verdadeiramente de corpo, de alma, de mente, com tudo. Entrega, o meu corpo, tudo está ali, naquele momento. E fazer isto nos negócios. Outra coisa é o minimalismo. O minimalismo aplicado aos negócios é o tal desapego, ok? Aquela parte de se livrar dos excessos. Tudo aquilo que não acrescenta valor, ao lixo. Não vou fazer, vou dizer que não. Eu não tenho dificuldades em dizer que não, felizmente, e acho que isso me ajuda imenso. E há formas de saber dizer que não, mas tu tens mais dificuldades em dizer que não, um, podes dizer, olha, fantástica ideia, posso pensar nisso e depois digo-te alguma coisa em relação a. Então, não estás a dizer que não, também não estás a dizer que sim, só estás a quebrar aqui, só estás a ver aqui uma pausa, um espaço. Um espaço onde tu tens aqui tempo para refletir se faz sentido avançar ou não e estruturar melhor a tua resposta, em vez de estares a responder de forma impulsiva. Então, isto pode ser outro truque outra dica que se calhar podes utilizar naquela questão do minimalismo, não é? De nos livrarmos dos excessos e dos desperdícios. E depois temos a terceira vertente, a questão do essencialismo, não é? Do Greg, que ele fala em fazer menos, mas melhor. Basicamente, nós temos um conjunto de energia. Se nós pegarmos em 10 unidades de energia e tivermos 10 atividades diferentes, cada atividade só vai ficar com uma energia, uma unidade de energia. Mas se eu tiver 10 unidades de energia e se só tiver 4 a quem aplicar, eu vou conseguir ter mais energia para cada uma delas. O que é que vai acontecer? Eu vou conseguir ter mais foco, não vou conseguir, se calhar não vou estar tão distraída, tão desfocada, tão desconcentrada, não é? Não, como eu tenho poucas coisas em que pensar, eu consigo distribuir melhor a minha energia por essas coisas. Então, esta vertente do essencialismo, de menos é melhor, também é algo que está dentro do slow business e que ajuda realmente a ter este equilíbrio entre o negócio e o empreendedor. Mas, como eu sei que isto é só blá blá blá, é só teoria, Ângela, que giro, olha, gostei muito, sim, realmente, mas isso não me convence. Epá, eu não estou aqui para convencer ninguém. E por isso é que eu agora vou-te trazer 3 dados que considero que são importantes. Vamos ter 3 dados e eu vou ter um exercício, um desafio para fazermos os dois. Então, a teoria é muito gira, ai, como é que eu consigo? Tu não conheces a minha realidade, tenho muitas tarefas para fazer, tenho muita responsabilidade, não é possível. E se dizer que trabalho menos horas vou conseguir melhores resultados? Ok, pronto, vou trazer aqui alguns dados então. O primeiro dado é um dado que eu considero que é preocupante. Eu não sei se viste, mas saiu um estudo em maio de 2022 a dizer que nós, Portugal, somos o país da União Europeia com maior risco de pessoas em burnout, em estado de burnout. 3 em cada 10 pessoas sofrem risco de burnout, de esgotamento físico e mental. E isto deixa-me até impotente, deixa-me triste, deixa-me impotente, e é isto que eu quero, é realmente conseguir, pá, um a um, uma pessoa, se eu conseguir inspirar com isto alguém a não se deixar levar até o limite, pá, já tenho o dia ganho. Porque a questão é mesmo esta, é tal como a água. A água, se nós estivermos a pensar bem, nós devemos beber água antes de sentirmos sede. Porque quando sentimos sede, significa que já estamos desidratados, não é? Já estou desidratada, pá, já devia ter bebido água.
E o trabalhar e o parar é a mesma coisa. Nós devíamos parar antes de estar cansados. Nós não devemos esperar para estar exaustos para parar, porque aí já vai ser muito mais difícil de regenerar, de recuperar. Então, é isto de não nos deixarmos levar ao limite, não é? E de conseguirmos parar antes de estarmos cansados, assim como devemos beber água antes de estarmos desidratados. E, portanto, este é o primeiro dado. 3 em cada 10 sofrem risco de burnout. Segundo dado, e uma pergunta: quanto é que tu achas que é o pico máximo de produtividade de horas por semana? Ou seja, nós temos 40 horas de trabalho, vamos supor, 35 ou 40, não é? De trabalho por semana. Os estudos, a ciência indica que o pico máximo de produtividade do número de horas por semana que devemos trabalhar é... Não falhou nada. O podcast está aqui, só fiz aqui um compasso de espera para tu conseguires responder. É o quê? Quantas horas é que te dizes que é o pico máximo? Ok, eu vou te dizer 20 horas. Está provado, Universidade de Illinois, Estados Unidos e outros estudos vão todos bater a isto, que é o pico máximo de produtividade das pessoas anda entre as 11 e as 20 horas de trabalho por semana. Isto significa que se dividirmos por 5 dias dá 4 horas por dia. Mas a questão até nem é só essa. Tipo, a minha média neste momento anda em 5 horas, mais ou menos. Portanto, eu ando sempre ali nas 4, 5, 5 e meia horas por dia. E o slow business não é só para quem quer trabalhar 4 horas por dia, ou como o Timothy Ferriss, que trabalha 4 horas por semana e escreveu o livro. Não, o slow business é para quem... Eu não te vou dizer qual é o tempo correto de trabalho, mas os estudos e os especialistas indicam que não é saudável se trabalhares 12, 14, 16 horas por dia, não tens fins de semana, trabalhas à noite quando o teu filho vai dormir e ainda fazes o terceiro turno e estás a trabalhar. Isto, repetido de forma constante, é que não é saudável. Então, eu não estou a dizer que com o slow business tu comigo, agora a Ângela vai-me levar a trabalhar 4 horas e eu trabalho... Não, é um caminho de cada um. Essas 4 ou 5 horas por dia é a minha escolha. Se tu queres trabalhar 8, 7, 9 horas por dia, ok, tudo bem. Agora, isto não é para toda a gente, porque há pessoas que gostam mesmo, como eu também gostava antes e nem queria ouvir falar sobre abrandar. Isto não é para todos os empreendedores, porque alguns estão super entusiasmados a criar o seu negócio e estão na fase do avançar, ok? Mas é para aqueles empreendedores que sentem que estão a perder o equilíbrio e que não estão a sentir-se bem-sucedidos no seu todo, ok? Profissional e lado pessoal. E, portanto, é esta reflexão que eu quero te colocar. Não tem a ver com as 4 horas por semana como extremismo, tem a ver com tu quereres ter um equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Portanto, segundo dado, então, pico máximo de produtividade por semana, 20 horas, 4 horas por dia. E o terceiro dado é quanto tempo é que nós demoramos a recuperar, não é? Depois de uma interrupção, tempo é que tu achas que demoras a recuperar aquela produtividade ótima onde estavas, antes de seres interrompido? Não, também não falhou aqui o podcast, está tudo certo, estou a dar tempo. Quanto tempo é que achas? Imagina, entrou alguém, estavas aqui a trabalhar num Excel super complexo, ok? A fazer aqui uma análise toda XPTO e entra alguém no teu gabinete, ou uma chamada entrou, ou um e-mail entrou, e tu decidiste falar com a pessoa, ou atender o telefone, ou ver o e-mail. Então tu interrompeste a tua análise do Excel. Trataste, a pessoa foi-se embora. E tu voltaste ao teu Excel. Quanto tempo é que tu achas que demora até recuperares aquele pico máximo de produtividade onde estavas até seres interrompido? Quantos minutos até lá chegares? Eu digo-te 11 a 20 minutos. Os estudos mostram que nós demoramos 11 a 20 minutos a recuperar
esse pico máximo de produtividade. Que é super interessante, porque se nós pensarmos bem e vamos fazer o exercício de pensar numa hora, e podes tentar ver quando estiveres a trabalhar, escolhe uma hora e vê quantas vezes é que foste interrompido nessa hora. Eu vou fazer aqui o exemplo das 3 vezes. Imagina que eu estou a trabalhar e fui interrompido, interromperam-me, ou eu interrompi, decidi ir ver aquele e-mail 3 vezes. Se eu fui interrompida 3 vezes, eu vou dizer, ok, demoro 11 a 20 minutos a recuperar. Então vamos fazer aqui umas contas redondas, vamos dizer 10 minutos. Se eu fui interrompida 3 vezes, então eu perdi 30 minutos até voltar sempre àquele ponto inicial onde estava. 30 minutos numa hora. Quer dizer que eu perdi 50% do meu tempo. Se nós formos a extrapolar isto para um dia de trabalho, se tu, em cada hora, fores interrompido, houver uma interrupção 3 vezes, tu, no final do dia, tu não trabalhaste 8 horas. Tu acabaste por trabalhar 4 horas, porque 50% do tempo, foi-se à vida, não é? Tu podes dizer, mas isso é um exagero, porque há tarefas mais simples que não precisam de nada de tanto tempo. É verdade, obviamente, não é? Isto é uma média, portanto, de 11 a 20 minutos. Se for o tal Excel mais complexo, acredito que pode chegar a esse tempo, dos 20 minutos. Se for coisas mais simples, acredito que pode ser 10 minutos. Mas só estes dados que nós temos já te pode ajudar aqui a perceber, não é? O que é que tu podes fazer. E tu dizes, mas isso é impossível, eu trabalho com uma equipa e, portanto, eu estou constantemente a ser interrompido. Há solução. Perguntei à minha antiga equipa onde eu trabalhava, nós tínhamos um cartão vermelho, que era um cartão vermelho simples que colocávamos na secretária. Quem passava, ok, aquilo era open space, sabia que nós estávamos em modo de plena concentração. Não podia ser interrompido, a não ser que houvesse, obviamente, uma coisa mesmo excepcional, mesmo urgente, tudo bem. Mas, fora isso, cartão vermelho em cima da mesa não me desconcentrem, não me interrompam. E a verdade é que isso funciona. Portanto, se vocês têm uma equipa, podem arranjar esse sistema dos cartões vermelhos para dizer agora, neste momento, não. E respeitarem, ok, os ritmos e essas prioridades de cada um. Pronto. Então, basicamente, estes são os 3 dados que te queria trazer na parte de tornar isto mais racional e não só na teoria bonita de que o slow business é coisa que é idílica, não é? Não é. Estão aí os dados, está aí a ciência a mostrar tudo isto. E agora, nada melhor do que fazermos um exercício. Pronto, então, já falámos aqui sobre um bocadinho sobre esta parte mais dos princípios, já te mostrei aqui alguns dados e agora quero-te desafiar a fazeres um exercício comigo que vai ser dividido em 2 rondas. Portanto, se me estás a ouvir com um podcast depois, quando estacionares o carro, quando puderes, pega numa folha, pega numa caneta e podes fazer o exercício. Quem estiver no YouTube, no canal do YouTube, caneta e um papel, e vamos fazer aqui um exercício muito simples, que é, eu vou dizer que eu sou uma grande multitasker, ok? Consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou avaliar e vamos tirar conclusões disto. E o que nós vamos fazer neste exercício é escrever 2 frases. A primeira é: eu sou um grande multitasker. E quando eu terminar de escrever esta frase, eu passo para a segunda e começo a escrever do número 1 ao número 24. E vou contabilizar o tempo que demorei a fazer isto. Sim, eu vou fazer isso aqui agora, ok? Na ronda 2, vamos fazer de forma diferente. Então, deixa-me só pôr aqui o cronómetro. Está aqui o cronómetro. E, portanto, resumidamente, o objetivo é escrever 2 frases e ver quanto tempo é que eu vou demorar a escrever estas 2 frases. Escrevo a primeira e passo para a segunda. Ok? Então, eu vou começar. Então, eu sou um grande multitasker. Ok. E agora vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ok, tá? Pronto. 35 segundos. Ok? 35 segundos. E basicamente foi isto que fiz. Escrevi a primeira frase. Quando terminei de escrever a primeira frase, passei para a segunda frase e demorei 35 segundos. Ronda 2. Na ronda 2, eu vou fazer o seguinte, que é alternar entre a primeira frase e a segunda. Ou seja, vou escrever o e depois vou fazer multitasking, não é? Vou trocar então para o 1. Vou fazer o U e vou fazer o 2. Vou fazer o S e vou fazer o 3. Sempre assim, saltar entre a primeira frase e a segunda, até chegar ao final. Está bem? Então, depois gostava, estou super curiosa para saber os vossos tempos. Por isso, partilhem comigo o resultado da ronda 1 e da ronda 2 do exercício. Eu sou um grande multitasker. Então, 3, 2, 1. Lá vou eu. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Desculpem, não consigo concentrar. Espera aí. Já falo com vocês. R, 9, 10, N, 11, D, 12, E, 13, M, 14, U, 15, 16, T, 17, O, T, 18, T, 19, A, 20, K, 21, E, 22, R23 e falta-me 24. Ok, pronto, ok, esquece. Pronto, ok. Alguma coisa aconteceu aqui porque faltou-me aqui uma letra para fazer o número 24. Portanto, quanto tempo é que eu fiz? 58 segundos. Ok? 58 segundos. Opa, reparem, quem tiver a ouvir o podcast, pá, sugiro que vá ver a minha caligrafia fantástica destas duas frases, que nos permite já aqui tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, como é que eu me senti? Pá, obviamente, muito mais pressionada na segunda ronda. Eu estava a tentar falar com vocês porque quem está a ouvir só o podcast é uma seca, eh, porque não está a ver, não é? E eu estava a tentar falar, mas eu tipo, se eu falo, então isto ainda vai correr pior. Então, a verdade é que na primeira ronda eu demorei 35 e na segunda demorei 58. Ok, demorei mais ou menos o dobro do tempo, não é bem? Mas é isso que os estudos indicam. Os estudos indicam que quando nós andamos a fazer multitasking, ou seja, a alternar entre tarefas, o tempo que nós levamos para fazer exatamente a mesma tarefa, reparem, o objetivo era escrever estas duas frases, portanto, o objetivo era o mesmo. Nós demorámos o dobro do tempo. Eu demorei 58 segundos a fazer estas duas frases. E depois o pior que é, damos erros. Portanto, multitasking. Temos maior probabilidade de causar erros. Eu não sei o que é que aconteceu porque falta-me aqui uma... Ah, já percebi, foi o S. Falta-me o S multitasker. Falta-me o S. Já percebi. Então falta-me aqui o S. A minha caligrafia está péssima, não tem nada a ver. E eu demorei ainda por cima o dobro do tempo. Portanto, olha, se nada te fizer sentido, e se quiseres pensar neste exercício do multitasking, sempre que tiveres a trocar entre chega um e-mail e tu vais responder ao e-mail, lembra-te, vais interromper a tarefa, vais demorar 10 minutos no mínimo a recuperar a produtividade e quando estás a alternar, demoras o dobro do tempo do que se estiveres em modo mindfulness, que é
pegar numa coisa e começar desde o início até ao fim. Portanto, espero que tenhas gostado deste exercício. Eu queria que não tivesse falhado aqui o S, mas acontece, ok? E falhou aqui o S e demorei, pronto, mais ou menos o dobro do tempo. E isto é um exercício muito simples, mas que acaba por refletir muito bem toda esta essência daquilo que não é o slow business, de estarmos aqui no estado frenético, desenfreado, a tentar gerir, não é? O equilibrismo. O equilíbrio ou o equilibrismo? O equilibrismo de andarmos aqui a tentar ter as bolas todas no ar, sem que nenhuma se parta e caia ao chão, não é? Quando nós vamos ao circo e vemos aqueles senhores a mandar sei lá quantas bolas ao ar. O equilibrismo acaba por não funcionar. Quer seja no teu negócio, quer seja na tua vida pessoal. Portanto, se tu tiveres esta consciência destes dados, dos 10 minutos, do dobro do tempo a fazer a mesma tarefa, pode ser que ajude, não é? Naquele momento em que o estás a fazer, a tu próprio quebrares essa corrente e esse hábito, não é? Que nós temos, que eu também às vezes me vejo preso nele, de tentar desenrascar e fazer várias coisas ao mesmo tempo porque achamos que estamos a ser mais rápidos e a verdade é que não. E, e portanto, isto não é só para algumas pessoas, todos nós conseguimos viver esta filosofia de vida. O Timothy Ferriss é um exemplo claro das 4 horas por semana, mas não é preciso irmos ao estrangeiro. Eu, por exemplo, conheço o Pedro Silva Santos, conheço muito bem a história dele, e ele para mim é uma inspiração, porque ele chegou a um ponto da vida, lá está o tal clique, e infelizmente para ele, ele desmaiou de cansaço 3 vezes no mês. Ele estava num estado tal de tanta responsabilidade, tanto stress, tanta pressão, que desmaiou 3 vezes de cansaço. E ele teve que fazer uma reflexão e uma paragem e perceber o que é que ele estava a fazer e se era isto que o ia levar a ter melhores resultados e pelos vistos não. Então foi aí que lhe caiu a ficha e hoje em dia epá, é tão bom ver a nova rotina dele em que ele basicamente trabalha da parte da tarde. Ele de manhã vai ao ginásio, antes não praticava exercício nenhum, e começou com um desafio de correr durante 100 dias seguidos sem parar, e depois teve o hábito de ir ao ginásio todos os dias. Depois vai para a sauna e vai pensar, vai afiar o machado dele. Depois lá está, cada um afia o seu machado da forma que acha que faz sentido. Ele afia o machado ao ir para o ginásio, ao ir para a sauna, parar e pensar, depois ouve podcasts, lê, portanto, de manhã ele está-se quase como a cultivar a ele próprio, como se fosse uma semente. E de parte da tarde ele pega no trabalho. E, e, e é muito engraçado esta mudança que houve, porque ele diz que os resultados dele nem têm nada a ver, porque ele consegue trabalhar muito menos horas e o negócio nunca teve tão bem. E ele, ainda por cima, depois tem tempo para as coisas dele, coisa que não tinha no passado. Para mim também foi uma felicidade e eu não escolhi. A questão é que eu e o Pedro e outras pessoas não escolhemos ter este estilo de vida do slow business. Nós fomos forçados. Ele porque desmaiou e eu porque o médico disse, uma menina, ou você para ou então isto pode não correr bem na gravidez. E eu tive que parar. Então, é, é, esta mensagem é que eu gostava realmente que tu não precisas de chegar ao limite como eu e o Pedro chegamos, ou de sermos forçados a fazer isto, não é? Tu podes começar já a afiar o teu machado, a ter tempo para ti, a ter esses melhores resultados antes de entrares em processo de forçado, por burnout, por alguma coisa que te obrigou ou que te fez aqui um romper muito drástico, porque foi uma mudança drástica. Então, se for uma mudança mais suave, que tu consigas lidar com que te sintas bem, ir fazendo estas mudanças incrementais, se calhar vai ser muito mais fácil do que se for algo assim tão drástico de um momento para o outro. E, portanto, é estes pequenos passos, às vezes, de questionar o que é que eu estou a fazer,
do porquê que eu estou a fazer isto e como é que eu estou a fazer isto. E para mim o primeiro passo de todos, é tu te conheceres como um empreendedor. Porque a mim não me adianta nada eu explicar-te das metodologias Lean, Kaizen, que conheço, a matriz de prioridades, eu explico-te aquilo. Mas se tu não te conheceres, tu vais boicotar aquela matriz de prioridades toda. Se tu não souberes que, epá, eu por ser um desbravador e impulsivo, epá, eu vou-me aborrecer da rotina e vou andar sempre a saltar de coisas em coisas sem dar tempo e consistência para que as coisas nasçam, não é? Então vou andar sempre a saltar de um lado para o outro. Ou então não, ou então pode ser aquele empreendedor que é o otimista. Mas o otimista que depois diz que sim a toda a gente, que se compromete com coisas que depois não consegue cumprir e depois fica frustrado. Ou então o empreendedor que realmente gosta de ajudar tudo e todos, é o harmonioso, não quer conflitos, mas depois o que é que acontece? Ajuda sempre os outros e depois não tem tempo para si. Todos os outros são a prioridade. E depois tem tempo para ele próprio, para as suas coisas, para o seu negócio, para as suas tarefas. Não tem. Ou então és aquele empreendedor que valorizas tanto a perfeição e que queres ser o melhor e fazer tudo tão bem que congelas com medo de errar e da crítica. Então, eu não me adianta de nada estar-te a explicar uma matriz de prioridades ou um PDCA para melhorar o teu negócio. Se depois vem alguém, nós definimos as prioridades lá no matriz de prioridades, fazemos os 4 quadrantes, tudo direitinho, e depois alguém fala contigo e tu dizes que sim, é uma coisa que nem estava prevista nem planeada. Portanto, não vale a pena começar pelo método. A caminho do slow business, se o quiseres fazer, é começares por ti próprio. Tu saberes quais são os teus talentos que podes até potenciar, em vez de estares preocupado às vezes em melhorar aquilo que não és tão bom, porque vamos melhorar, ok, acho que sim, mas que vamos continuar a ser medianos. Mas se tu pegares em algo que tu és muito bom, epá, então tu consegues ter algo exponencial. E o resto, entrega, delega, paga. Porquê? Porque o tempo que tu estás a poupar com isso, consegues aproveitar para fazer outra coisa no teu negócio, ou para ir tocar guitarra, ou para cumprir um sonho de criança. Portanto, é este autoconhecimento que é o primeiro passo. E depois lá virá, então, a questão da metodologia, da matriz de prioridades. Porque se não conheceres isso, eu vou-te explicar isto tudo direitinho. E o que eu já vi muito acontecer, eu já comecei pelo método. Atenção, ok? Eu já fiz muita asneira. Eu começava pelo método, mas aquilo não funcionava. Mal eu virava costas, aquilo caía. Comecei a perceber que não é por aí que se começa, não é pelo método, não é ensinar a metodologia. É as pessoas conhecerem-se elas próprias e saberem os seus medos, os seus receios, o que é que as está a bloquear e impedir de avançar. E, portanto, este é o primeiro passo. E o segundo passo é conhecer muito bem quem te rodeia. Porque, assim como tu tens talentos, medos e receios e comportamentos, o teu cliente, ou o teu membro de equipa, o João, a Maria, também os tenha. Então, a questão às vezes não tem a ver com aquilo que tu fazes, mas tem a ver com a forma como tu fazes. Vamos supor que tu tens um negócio em que tu ajudas o teu cliente a definir melhor a sua persona, não é? Quem é que é a tua persona, nome, origem, estado social, salário, o que é que gosta, hobbies, mas depois vais mais fundo, não é? Quais são os valores, as crenças, as objeções que pode ter, quais são os seus objetivos, os seus sonhos, não é? Então imagina que tu tens um template muito giro, muito catita, tudo ali organizadinho e tudo direitinho, não é? Para ajudar-se o teu cliente, então, a, a fazer a classificação, não é? No fundo, aqui a caracterização do teu cliente, da tua persona, da persona dele, do cliente dele. Só que a questão é que se tu não perceberes que é um cliente que precisa de bater umas bolas contigo, tu dizes, ok, então agora você vai fazer e depois encontramos e vamos falar sobre isto. Só que aquele cliente, o método que funciona melhor para ele não é esse. É conversar contigo, tu fazes umas perguntas, ele responder, afinar
e é este método que ele precisa. Ou então podes ter um cliente que realmente não gosta de fazer nada sozinho. E se tu lhe disseres que, olha, agora vai preencher então, vai pensar e vai preencher isto e depois voltamos a encontrar no dia X. E aquela pessoa nem sequer vai correr sozinha. Há pessoas que valorizam tanto a interação social, não correm sozinhas, não vão à praia sozinhas, hum, detestam, nunca estudaram sozinhas, precisavam sempre. Eu nunca tive problemas em estudar sozinha. Mas o meu marido precisava estar sempre com alguém sempre com alguém, nem que fosse ali só estar. Mas ele precisa estar sempre com alguém a estudar, por exemplo. Então, esse cliente, a tabela é a mesma, mas ele precisa que tu estejas com ele. Ou então vais ter aquele cliente que precisa de tempo para pensar, e aí sim, ok, tu podes dar esse tempo, não é? Mas lá está. Repara, eu não estou a dizer que o template existe e está bem feito, mas a questão é que tu podes estar a aplicar da forma que não é a melhor para o teu cliente. E com isto, muitas das vezes, andamos a fazer muito esforço, a perder imenso tempo a ti e ao cliente, porque simplesmente não conhecemos bem quem nos rodeia. Tu não sabes que aquele cliente apenas gosta de coisas diretas e objetivas ao ponto. Ou então que aquele cliente apenas se quer relacionar e falar sobre ele e ter contacto contigo. Ou então que quer estabilidade e saber como é que tudo vai acontecer e rigor e disciplina acima de tudo. Então, é este conhecimento de nós, em primeiro lugar, para não boicotarmos o método, não é? E depois conhecermos quem é que nos rodeia, quem é o nosso cliente, o que é que ele valoriza, quem é a nossa equipa, que vai ajudar aqui a dar o tal segundo passo para o método. E a forma como eu estou a ajudar e quero contribuir é, é ajudar realmente a ter este autoconhecimento, e por isso é que um dos pilares da Equal é o autoconhecimento e o segundo é o conhecimento do negócio, é começar por aqui, pelo autoconhecimento. Portanto, em outubro eu vou realizar a 6ª edição de um workshop onde realmente eu ajudo os empreendedores, em primeiro lugar, a se conhecerem a eles próprios e depois também a conhecer quem os rodeia, medos, talentos, necessidades. E muito mais importante, porque eu não falo de influência nem de persuasão, eu falo de respeito pelo outro e de não perdermos a nossa essência, porque eu sou mentora, eu continuo a ser a Ângela determinada e orientada para resultados. É para ali que vamos e é para ali que vamos. Mas agora que eu tenho este conhecimento, eu consigo fazer uma coisa que antes não conseguia, que é ter este respeito pelo ritmo da outra pessoa. E portanto, eu vou realizar esse workshop, é a 6ª edição. Consegues ver então nas notas aqui do episódio toda a informação, é 100% online, das 9 até às 6 da tarde. E para as 3 primeiras pessoas que se inscreverem, eu vou oferecer 30 minutos de mentoria individualizada para conseguirmos fazer ainda um mergulho mais fundo naquilo que tu entendes que é importante. E, portanto, se nós quisermos fazer aqui um resumo de tudo isto que tive aqui a falar contigo, nada disto tem a ver com grandes espaços, grandes disrupções. Não, tem a ver com pequenos passos que tu podes aplicar no teu dia a dia. É o tal questionar, é o tal aplicar um mindfulness no aqui e no agora, uma coisa de cada vez, de retirar excessos, de saber, fantástica ideia, posso pensar e responder mais tarde, ou em vez de dizer logo que sim, não é? E portanto, é, é este equilíbrio entre definir perfeitamente e ter consciência de onde é que nós estamos, o que é importante para nós e para onde é que realmente nós queremos ir. E, portanto, é isto que eu te quero trazer, é esta consciência, esta partilha de que este equilíbrio é possível, que não precisas de abdicar do teu negócio, de tudo aquilo que tu construíste com tanto amor, com tanto carinho. Não precisas de o fazer. A verdade é que tu vais conseguir ter isso tudo, tal como eu tive, tal como o Pedro agora tem, mas gostava que não fosse
esforçado, gostava que não chegasses ao teu limite, gostava que parasses antes de estar cansado. E, portanto, é essa a mensagem. Afia o teu machado como quiseres. Eu afio o meu a ler de manhã, eu não vejo e-mails de manhã, eu leio, eu escrevo. Às vezes eu medito todos os dias, Ângela, gostava, não faço todos os dias. E portanto isto de, és muito rigorosa, tu és tão determinada e não sei o quê, tudo. Não, eu procrastino, o calcanhar daqueles é o exercício, então é algo que eu tento resolver. Portanto, isto de ser rigorosa e disciplinada, sim, ok. Quando souberes então a minha luta nesta questão do exercício, vais perceber que não é bem assim. Estou a fazer um esforço enorme, estou a ir 2 vezes ao Krav Maga, gostava de ir 3, que é a minha arte marcial. E, portanto, yoga, sim, faço algumas vezes, gostava de continuar a fazer todos os dias. Portanto, assim, é um caminho, ok? É um caminho que eu estou a fazer, estou consciente do caminho, quero melhorar, mas calma, um passo de cada vez, porque de outra forma também não faz sentido. E, portanto, aqui a grande mensagem de que não é preciso muito, às vezes é preciso fazer apenas as coisas certas e que realmente afiar um machado, descansar como o velho lenhador e afiar o machado é muito mais importante para melhores resultados do que desenfreadamente e energia de fazer mais e mais e mais sem parar para respirar e para ter este equilíbrio. E, portanto, hoje ficamos por aqui. Encontramos-nos na próxima semana. Se estás a ver o meu canal do YouTube, clica no sininho, faz lá subscrever para poderes receber então todos os episódios e para não perderes pitada destas boleias. Um grande, grande beijinho. Fica bem e até à próxima semana. E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo. É que eu sou uma fã da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, eterno aprendiz!